Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui novamente com você e poder compartilhar estas aulas do Vem e Segue-me. Sejam muito bem-vindos a essa classe maravilhosa, com pessoas maravilhosas que estão sedentas, desejosas de se achegar a Cristo. E esse é o objetivo dessas aulas. O programa do Vem e Segue-me é um programa que está sendo usado pela igreja a nível mundial nesse ano de 2021. E nós estamos estudando Doutrina e Convênios este ano. E hoje nós vamos estar estudando Doutrina e Convênios 14. Para começar, eu gostaria de ler para você uma citação do elder Richard Scott, um apóstolo do Senhor já falecido. Ele falou assim, abre aspas: "Não cedam à mentira de Satanás de que vocês não têm tempo de estudar as Escrituras." Fechar aspas. Então, o adversário que é real, ele está sempre colocando na nossa mente: olha, você não tem tempo agora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, você tem que assistir mais esse programa de TV, enfim. Ele vai colocar muitas mentiras, mostrando que você não tem tempo para estudar as Escrituras. Quando, na verdade, nós sabemos que o diabo ele é um mentiroso. Então, tome cuidado se você está sentindo que não tem tempo. Sempre tem tempo, né? Muito bem. A família dos Whitmers, eles ficaram bastante interessados no trabalho da tradução e ajudaram Joseph Smith. E aconteceu que eles mudaram para a casa dos Whitmers, e lá eles viveram, Joseph e Oliver, até terminar a tradução, né? E os filhos estavam muito interessados na tradução, receberam um testemunho da veracidade e queriam saber qual a sua obrigação em relação a isso. Essa revelação ela foi dada em junho de 1829. E no caso aqui, ela foi recebida, né, através do Urim Tumim, e ela essa sessão 14 é dedicada a David Winkler, que mais tarde se tornou uma das 3 testemunhas do livro de Mormon, das placas do livro de Mormon, e por conseguinte, colocaram seu testemunho na frente de cada exemplar do livro de Mormon, testificando da veracidade das placas. Muito bem. Essa sessão ela é muito interessante também, porque nós já vimos essas palavras, ou parte delas, na sessão 4, na sessão 6, na sessão 11, e agora estamos vendo novamente na sessão 14. E eu fiquei pensando assim, nossa, e em cada uma dessas sessões, quando nós estudamos, abordamos um ponto um pouquinho diferente, né? Uma outra visão adicional. E eu estava pensando assim, como é importante o Senhor ter repetido isso várias vezes, as mesmas palavras. O que o Salvador Jesus Cristo gostaria que você e eu soubéssemos? E nós vamos procurar descobrir um pouco mais hoje. Vamos começar então lendo aqui o versículo 1 e 2, que diz assim, né, os versículos 1 e 2. "Uma obra grande e maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas. Portanto, atenta para a minha palavra." Fim da leitura. Aqui, o Senhor fala de uma obra maravilhosa e um assombro. Lembra, em 1829, a igreja não havia sido organizada formalmente ainda. Mas que obra é essa? O Deus do céu, nosso Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo, apareceram um menino de 14 anos. E tornaram aquele menino um profeta de Deus. Instruíram mais de 60 seres celestiais ou anjos apareceram a Joseph durante a vida mortal de Joseph, instruindo, dando chaves, poderes para que o evangelho fosse restaurado novamente na terra. Eu fico pensando nesta obra
na obra de que está indo avante com milhares de missionários no mundo. Eu fico pensando nesta obra, na construção de muitos templos sobre a terra em diferentes países em torno do mundo, onde as famílias podem ir ser unidas, seladas para toda a eternidade. Onde os casais podem ir se casar, se unir para toda a eternidade, sendo selados pelo sacerdócio. Nem a morte pode separar disso. Imagina! Eu fico imaginando nós podendo ir aos templos, sendo selados nossos ancestrais, um a um, até fazermos uma grande corrente e sermos selados à família de nosso Pai Celestial, para sermos reconhecidos como seus filhos. Imagina que obra maravilhosa! Mas eu também tenho pensado nesta obra maravilhosa, nesta grande obra maravilhosa, né? Uma obra grande e maravilhosa. Eu fico pensando se essa obra grande e maravilhosa ela está dentro do nosso coração. Que pergunta importante. E como que esta obra poderia estar no meu coração? É a pergunta. Existe uma escritura em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 3, que diz assim, abre aspas. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Fechar aspas. Esta obra extraordinária, maravilhosa, ela é escrita dentro do nosso coração através do Espírito, que testifica da verdade. E ali ele vai se enraizando, ele diz que é escrita nas tábuas do coração, através do Espírito. Imagina quando sentimos o Espírito Santo testificando da verdade, que transformações extraordinárias acontecem em nós. Servimos daí de testemunhas de Deus, tornamos parte da Igreja do Salvador, tornamos-nos seus discípulos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que experiência maravilhosa você está passando. E eu gostaria de dizer a você hoje, que está ouvindo a minha voz, que você é uma filha ou um filho especial do Pai Celestial e que Ele te ama e que Ele tem dado testemunho após testemunho no teu coração, através do Espírito, para que você possa saber da realidade de todas as coisas. Eu sei que eu não compreendo todas as coisas. Eu não sei, não conheço todas as coisas. Meu conhecimento do Evangelho é muito limitado. E eu falo com toda honestidade. Mas eu sei que o Espírito Santo testificou no meu coração que Deus vive, que Jesus Cristo vive. E eu me apoio nesse testemunho. E eu tenho aprendido na minha vida que com o passar do tempo eu vou conseguindo ter outros testemunhos de outras coisas que eu não entendia antes. E que só pelo fato de eu não entender não quer dizer que não seja verdadeiro, percebe? Muito bem. Vamos continuar aqui na leitura de Doutrina e Convênios 14. Vamos ler os versículos aqui 3 e 4 e o versículo 6, tá bom? Diz assim, abre aspas. Eis que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, quem deseja ceifar, que lance a foice com vigor e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Sim, aquele que lança sua foice e ceifar será chamado por Deus. Procura, no 6, procura trazer à luz e estabelecer minha Sião. Guarda meus mandamentos em todas as coisas. Fechar aspas. Enquanto eu lia, algo me chamou bastante atenção. Um sentimento para compartilhar algo com você que me ouve. No versículo 3, ceife enquanto durar o dia. Eu fiquei pensando o dia como o nosso período de vida aqui na mortalidade, né, na Terra. Até que venha a morte, nosso passamento.
Agora é o tempo de preparação para se encontrar com Deus. Aproveite essa oportunidade para conhecer melhor o Salvador. Aproveita. Muito bem. Mas aqui ele fala, o Salvador Jesus Cristo fala para trazer luz, né? Então eu tenho uma citação aqui do Elder Uchtdorf, que na época ele estava servindo na primeira presidência, né? Então o presidente Uchtdorf. Ele fala assim, abrir aspas. Pense em suas experiências pessoais, nos momentos de serviço a Deus e a nosso semelhante, quando a luz resplandeceu em sua vida, no templo sagrado, à mesa do sacramento, em um momento de silenciosa reflexão, em reuniões familiares ou durante um ato de serviço como portador do sacerdócio. Compartilhem esses momentos com seus familiares, amigos e especialmente com nossos jovens que estão buscando luz. Eles precisam ouvir de vocês que, com essa luz, vem a esperança e a cura, mesmo em um mundo repleto de trevas. Fechar aspas. Irmãos, nós podemos trazer luz ao mundo. E ao recebermos esses testemunhos que temos recebido, nós devemos compartilhar. Às vezes nós pensamos em compartilhar testemunhos da seguinte forma: presto-lhes meu testemunho, papai. Isso é um bom testemunho, é verdadeiro também. Mas nós podemos compartilhar nossos testemunhos de outras formas, como, por exemplo, conversando com o neto, com o filho. Olha, eu tenho sentido na minha vida que Deus vive. Quanto mais eu vou ficando maduro ou madura, né? Quanto mais experiências eu tenho passado, mais eu percebo que dependo do Salvador e como Ele muda a minha vida. Então vai contando seus sentimentos, é uma forma extraordinária de compartilhar e trazer luz. Ou então, quando você estiver passando um outro exemplo, numa determinada situação, daí você pode compartilhar algo como assim: eu lembro que um dia o Senhor me ajudou, eu estava com tantas dificuldades, daí aconteceu tal coisa. Você não precisa falar, presto meu testemunho. Pode compartilhar experiências, falar de seus sentimentos, e assim você vai estar trazendo luz a este mundo e ajudando as pessoas. Uma outra citação dessa passagem, né, vem do Elder Christofferson. Ele fala assim, abre aspas: as pessoas devem ser capazes de ver em nós algo de Jesus Cristo. O modo como agimos, falamos, olhamos e até como pensamos refletirão Jesus e seus ensinamentos. Apesar de não termos estado com ele em seu ministério, quando estudamos as Escrituras, vemos Jesus e o que ele disse e fez. Quando seguimos seu exemplo, prestamos testemunho dele. Fechar aspas. Que coisa extraordinária é saber que através de nossa própria vida nós podemos ser um testemunho vivo de Cristo. Cada ato de bondade, cada ato que expressa gentilezas, cada ato que você faz que reflete a luz de Cristo, que reflete quem você realmente é, presta testemunho da vida de Cristo. Eu lembro que tem certas pessoas que parece que a gente gosta de estar perto delas, não é assim? Eu lembro que minha filha, um dia ela compartilhou, ela trabalhou no templo de Salt Lake, né? E ela compartilhou que estava assim no templo e de repente chegava uma esposa de uma autoridade geral. É isso que me chamou a atenção. Uma esposa de uma autoridade geral. E ela começava a cumprimentar as pessoas. Parece que o ambiente mudava. Mas eu lembro também, que experiência maravilhosa, né, que ela compartilhou. Mas eu lembro também
nas nossas alas, nos nossos ramos, tem algumas pessoas que são tão boas, que são tão positivas, ou tão doces, assim, tão amáveis, que dá vontade de estar perto delas. Você percebe isso? Porque elas, de alguma forma, refletem a luz de Cristo. E é disso que o Elder Christopherson estava falando. Muito bem. O versículo 6, nós vamos ler junto com o versículo 8, tá bom? Diz assim, abre aspas. Procurar trazer a luz e estabelecer... desculpe, eu cometi um agafe aqui, o 6 eu já li. É o versículo 5 junto com o versículo 8. Então nós vamos ler agora o versículo 5, depois o 8. Então vamos de novo. Abre aspas. Portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. 8. E acontecerá que, se pedires ao Pai, em meu nome, com fé, acreditando, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver. E também para que proclames o arrependimento a esta geração. Fechar aspas, fim da citação. Aqui está falando que nós devemos orar, devemos buscar acreditando que receber, e receberemos o Espírito Santo. E receberemos testemunho em cima de testemunho, para pavimentar o nosso caminho aqui na mortalidade. Sobre a oração, eu gostaria de ler uma citação do presidente Ezra Taft Benson. Olha que sabedoria, irmãos. Olha que orientação ele dá a cada um de nós sobre como devemos orar. Então, abre aspas. Quando você ora, quando fala com seu Pai Celestial, você realmente conversa com Ele a respeito de seus problemas? Você permite que Ele conheça seus sentimentos, suas dúvidas, suas incertezas, suas alegrias, seus mais profundos desejos, ou sua oração é apenas uma expressão rotineira das mesmas palavras e frases? Você pondera o que realmente quer dizer? Aguarda um tempo para ouvir os sussurros do Espírito? As respostas da oração geralmente chegam por meio de uma voz mansa que é percebida quando nossos sentimentos mais profundos e íntimos. Sei que você pode conhecer a vontade de Deus a seu respeito se reservar um tempo para orar e ouvir. Fim da citação, fechar aspas. Sabe, irmãos e irmãs, eu fiquei pensando assim, todos nós, inclui eu quero que você saiba que eu sou muito bem casado, minha esposa é o amor da minha vida, eu a amo de todo o meu coração. Nós somos aqueles que são próximos de nós, que convivem conosco, sabem que nós somos muito amigos. E que muitas vezes, quando um estava doente, o outro ficou doente na mesma coisa. E você sabe que nós somos muito próximos mesmo. Mas todos nós, eu e vocês, em alguns momentos, ou em vários momentos da vida, nós sentimos assim uma certa solidão. Já sentiu isso? Você tem sentido isso na sua vida? Há muitos anos atrás, eu li uma frase e eu memorizei. E eu tentei já muitas vezes encontrar essa frase, mas eu nunca consegui encontrá-la. Se você souber onde está, manda para mim, escreve aqui, olha, irmão André, está no discurso tal, tá bom? Mas essa frase já está comigo na minha vida há dezenas de anos, na verdade. Que diz assim, eu vou abrir aspas, tá? Dentro de cada um de nós
existe um gigante espiritual que se bate de saudades por seu lar celestial. Fecha aspas. Muitas vezes, eu e vocês temos esse sentimento de solidão. E eu, muitas vezes, refleti sobre isso. Eu disse, nossa, eu sou tão bem casado. Tenho uma esposa, né, que me ama, tenho filhos, netos agora, né? E por que às vezes me dá esse sentimento de solidão, mesmo repleto de pessoas ao meu lado, que me amam, que me querem bem? É que dentro de cada um de nós existe um gigante espiritual que se bate de saudades por seu lar celestial. Que coisa extraordinária, né? Naqueles momentos, às vezes, que você está lá sozinho, ou solitário ou solitária, pensando que é a pessoa mais insignificante do mundo, daí você ouve essas palavras, que você é um gigante espiritual que está com saudade de teu lar celestial. E eu queria dizer aqui que você é uma pessoa especial, realmente, um filho, uma filha nobre, filho de nosso Pai Celestial que te ama. E o que o profeta está ensinando? Fala desses sentimentos de solidão, desses sentimentos mais profundos, quando você estiver em oração, no seu quarto, a porta fechada, só você e o Senhor. Fala o que você está sentindo. Fala das tuas dúvidas, dos teus anseios. Fala como foi seu dia, de como você gostaria que fosse a tua vida. Reconhece o auxílio que o Salvador está te dando. Percebe, irmãos? Você nunca está só. Mesmo que não tenha pessoas próximas de você. Você nunca está só. Muito bem. Vamos para o versículo 7 agora. Diz assim: E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Fim da citação. O maior de todos os dons de Deus é a vida eterna. O que significa isso? É voltar à presença de nosso Pai Celestial depois dessa experiência da mortalidade, passar pelo mundo espiritual, passar pelo julgamento, enfim, e voltar à presença de Deus como um filho ou uma filha que é amado, que é amada. Enquanto me preparava para esta aula, eu li algo aqui sobre a vida de David Whitmer, para quem esta revelação foi dada. E aqui ela fala assim de perseverar até o fim. Né? David Whitmer se tornou uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Ele viu o anjo Moroni. O anjo Moroni estava com as placas em suas mãos, folheou-as na frente deles, testificou para eles. E David Whitmer era uma dessas 3 testemunhas. E ele presenciou todas essas coisas. Mas sabe o que aconteceu com David Whitmer? Mais tarde, ele se estabeleceu em Missouri e serviu como líder da igreja lá. No entanto, em 1837, David Whitmer se juntou a outras pessoas que haviam apostatado da igreja. Ele foi excomungado em 13 de abril de 1838 e nunca voltou à igreja. Mas ele prestou testemunho das placas do livro de Mórmon até sua morte. E o elder Joseph B. Whitley, um apóstolo do Senhor, né, que faleceu em 2008, ele falou um pouco sobre perseverar até o fim. Abre aspas. Há quem pense que perseverar até o fim significa simplesmente passar pelo sofrimento que os problemas trazem. Mas é muito mais do que isso. É o processo de vir a Cristo e nos aperfeiçoarmos nele. Perseverar até o fim é a doutrina de continuar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, depois de termos entrado nesse caminho por meio da fé, do arrependimento, do batismo e do dom do Espírito Santo. Perseverar até o fim requer todo o nosso coração.
Perseverar até o fim significa termos nossa vida alicerçada firmemente no solo do Evangelho, permanecendo fiéis na igreja, servindo humildemente a nossos irmãos e vivendo uma vida cristã e cumprindo nossos convênios. Fechar aspas. Fim da citação. Perseverar até o fim, irmãos. Imagina, muito mais do que só aguentar firme no meio das provações da vida. Perseverar até o fim é continuar com fé em Cristo em todos os momentos. Perseverar até o fim é continuar se aproximando de Cristo nos momentos de alegria e de tristeza. Enquanto lia isso, eu fiquei pensando em David Winter. Na verdade, durante a minha vida, eu pensei muitas vezes em David Winter. Todas as 3 testemunhas acabaram se afastando da igreja. Mas o único que nunca retornou foi David Winter. E muitas vezes no meu coração eu tenho desejado que o fato de David Winter ter continuado firme no testemunho das placas, de alguma forma, o Senhor possa abençoá-lo e talvez até conceder-lhe vida eterna. Mas não sou eu que julgo, nem você. Mas você e eu podemos aprender com a vida de David Winkler. Não importa os chamados que você teve na igreja, não importa os testemunhos que você teve. Qualquer um de nós pode cair. Imagina, hoje nós estamos aqui, eu e você, ouvindo esta aula maravilhosa, estou sentindo o Espírito. E sei que você está sentindo a influência do Espírito Santo, falando coisas no seu coração. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair. E eu peço a você que você possa buscar os testemunhos. E naqueles momentos difíceis que você não achar que não tem mais testemunho, então quando você achar assim, eu não tenho mais testemunho, se apoie nos testemunhos que você tinha antes. Continue a lembrar daqueles testemunhos que você tinha, das experiências que você passou. E se você por algum motivo está menos ativo hoje, volta. Os profetas têm falado, volta para a segurança do Evangelho. E eu aqui, com todo o coração, estou dizendo para você assim, volta. É só voltar. Mas lembra, o diabo vai fazer de tudo para colocar dúvidas na tua mente, para que você não volte. Porque ele quer selar você como discípulo dele. Mas eu e você, nós escolhemos a luz, escolhemos o Salvador, escolhemos o nosso Pai Celestial. Como que nós tomamos parte disso? Nós nascemos nessa terra. E agora fizemos convênios com Deus, através do batismo, de tomar sobre nós o nome de Cristo. Né? Que fantástico, né? Bem, vamos continuar, irmãos. Aqui, perseverar até o fim, né? Ele tocou assim no assunto coração, né? Inclusive, ele fala assim, quer ver? Ó? Deixa eu só voltar aqui para eu me localizar, estou pesquisando aqui. Perseverar até o fim requer todo o nosso coração. Quem falou isso foi Joseph B. Wirtling, né? Joseph B. Wirtling, ele era conhecido como um apóstolo e era muito, muito amoroso. Tá bom? Mas nos nossos dias nós temos um apóstolo vivo do Senhor, o Elder Bednar, e ele falou o seguinte, abrir aspas, a palavra coração é usada mais de 1000 vezes nas obras padrão. São as escrituras, tá bom? Essa simples, mas significativa palavra frequentemente denota os sentimentos interiores de uma pessoa. Nosso coração.
a soma de todo, a soma total de nossos desejos, nossas afeições, nossas intenções, nossos motivos e nossas atitudes. Define quem somos e determina o que seremos. E a essência do trabalho do Senhor é mudar, voltar, purificar corações por meio dos convênios do Evangelho e das ordenanças do sacerdócio. Fim da citação. O nosso coração, né, a soma de todos os nossos desejos, vontades, intenções, motivos. Nossa, como nós ficamos pensando aqui hoje, nesse momento, né, nos nossos motivos, nossos desejos, nossas intenções. Meus desejos são puros diante de Deus, coisas para se pensar, né? E o Elder Beden, ele fala que a essência do trabalho do Senhor é mudar a vida, né? Fazer com que nós possamos mudar de direção, voltar nosso coração, nossa vida para Jesus Cristo. É que purificar nosso coração através de convênios, de ordenanças, e claro que tudo isso devido à expiação do Salvador. É fantástico. Eu sei que você é uma pessoa de bom coração. Não tenha dúvidas. Continua firme, continua perseverando. Você é uma pessoa de bom coração. Mas lembra, nós estamos num processo. Então, nesse processo de chegar até Deus, nosso Pai Celestial, como filhos amados, de nos transformarmos à imagem de Cristo, de sermos como Ele é, para habitarmos na presença de nosso Pai Celestial. Então é um processo passo a passo, tá bom? Vamos para o versículo 9. Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que criou os céus e a terra, uma luz que não pode ser escondida nas trevas. Fim da leitura. Quando fala aqui, eu sou Jesus Cristo, deixe-me ler uma citação. Quando nós ficamos falando assim em Jesus Cristo, né, eu fico pensando em testemunho. Se eu e você, se nós temos um testemunho do Salvador. A minha esposa acabou de entrar aqui na sala, dei um beijo. Eu vou continuar a gravação, tá bom? O Elder Uchtdorf, em 2006, ele falou um pouco sobre testemunho. Abre aspas. Não podemos depender do testemunho de outras pessoas. Precisamos saber por nós mesmos. O presidente Gordon B. Hinckley disse: todo santo dos últimos dias tem a responsabilidade de saber por si mesmo, com uma certeza acima de qualquer dúvida, que Jesus é o Filho ressuscitado e vivo do Deus vivente. Fim da citação do presidente Hinckley. Continua o Elder Uchtdorf. A fonte desse conhecimento seguro e dessa firme convicção é a revelação divina, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Recebemos esse testemunho quando o Santo Espírito fala a nosso espírito. O cerne desse testemunho sempre será a fé em Jesus Cristo e sua divina missão. Fim da citação. Então, esse testemunho do Salvador é algo que nós não podemos depender dos outros. Eu não posso depender do meu bispo, do missionário que me batizou, dos meus pais. Eu tenho que adquirir por mim mesmo. Eu tenho que ser independente no testemunho do Salvador. Eu tenho que ter esse testemunho no meu coração. E saber por mim mesmo, independente de qualquer outra pessoa, que Jesus Cristo vive. Quando foi que você recebeu um testemunho que Jesus Cristo vive?
Quando você percebeu que você tinha um testemunho? Como está o seu testemunho do Salvador hoje? Ele está forte, radiante, tão radiante que você resplandece através de sua face a imagem do Senhor, como a Alma falou, na Alma 5. Lembra que nós estamos num processo e nós podemos estar sempre fortalecendo o nosso testemunho do Salvador. O presidente Nelson, profeta vivo do Senhor, ele foi tão inspirado a introduzir na igreja esse estudo do Vem e Segue, para que possamos estudar em família e individualmente as Escrituras todos os dias, para podermos aprender mais sobre o Salvador e poder exercer fé nele. Muito bem. Nós já estamos quase no final. O versículo 10, ele fala assim: portanto, devo levar a plenitude de meu evangelho dos gentios à casa de Israel. Fim da leitura. Então, o evangelho está entre os gentios. Os gentios são aqueles que não fazem parte do povo original do convênio, lá, o povo de Israel. Então, ele veio para todos nós e agora ele está indo para nós, os gentios, sendo pregado entre todas as nações e também até o povo de Israel. E nós, eu e você, quando fazemos convênio com Deus, nós, através do batismo, nos tornamos parte do povo do convênio de Deus na terra. Muito bem. A última escritura, então, nós encerramos. Versículo 11. E eu gostaria da tua atenção, porque vou pedir para você fazer algo enquanto eu estiver lendo. Diz assim: e eis que tu és, pensa no teu nome, e és chamado para ajudar. Se fizeres isso e fores fiel, serás abençoado tanto espiritual como materialmente, e grande será teu galardão. Amém. Fim da citação. Que coisa fantástica, né? Somos chamados ao trabalho. Somos chamados a defender a causa de Sião. Somos chamados a trazer luz ao mundo. Pensa nisso. Pensa nisso. Por tua causa, por amor de ti, das tuas orações e do tipo de vida que você vive, o Senhor poupa cidades. Tu és uma bênção no lugar onde você vive. Continua sendo fiel. E essa é a aula que nós temos hoje. Eu sou bem feliz de compartilhar com você e deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos. Irmãs, tchau. Tenha uma boa semana, um bom dia.